Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta quarta-feira em que celebramos a missa votiva de São José, a primeira leitura é tirada da carta aos Hebreus. Nesta carta, fala-se de Melquisedeque, rei de Salém ou Jerusalém, que é um personagem misterioso do livro do Gênesis. Ele é alguém importante, porque Abraão, depois de regressar de uma guerra contra os reis, vem para dar-lhe o dízimo de tudo. Ora, quem é este que recebe o dízimo de Abraão, que é o pai das promessas? Melquisedeque abençoa Abraão. Quem é este que dá a bênção àquele que é o herdeiro de todas as bênçãos do Antigo Testamento? É alguém muito importante. E mais ainda, a Bíblia não diz quem era o pai dele, a mãe, quando ele nasceu, quando ele morreu, sem começo, sem fim de vida. Ele parece alguém semelhante a Jesus, que é eterno. Ele é a figura do sacerdote Jesus Cristo. Por isso, o Salmo 109, que o autor da carta aos Hebreus não cansa de citar e comentar, diz: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jesus é sacerdote, mas ele não recebeu esse seu sacerdócio de uma sucessão hereditária da tribo de Levi. Se assim fosse, ele seria sacerdote segundo a ordem de Arão. Mas ele não recebeu o sacerdote de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. O sacerdócio dele vem do Pai. O Pai é eterno, ele coeterno com o Pai. O Pai lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este sacerdote é único. Não é como os sacerdotes levíticos, que naquela época tinham que se suceder, porque eles morriam. Tinham que nascer outros para substituírem. Jesus Cristo é imortal. É um sacerdote único. Os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sangue de vítimas que não eram eles próprios. Jesus veio oferecer o seu próprio sangue. Ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo. O sangue de ovelhas e bodes, cabritos, não era capaz de apagar pecados. Mas o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ele ofereceu um sacrifício definitivo de que os antigos eram apenas figura. Jesus, depois de morto e ressuscitado, não tem sucessores. Os sacerdotes de hoje não são sucessores de Jesus Cristo, como os sacerdotes da tribo de Levi eram sucessores de Arão. Não! Os sacerdotes do Novo Testamento são participantes do único sacerdócio de Cristo. Os sacerdotes do Novo Testamento, quando celebram a Santa Missa e quando consagram o pão e o vinho, emprestam a sua voz a Cristo para pronunciar as palavras que ele pronunciou na última ceia, para tornar presente aquele sacrifício que Jesus ofereceu incruentamente na Quinta-feira Santa e de maneira cruenta na Sexta-feira sobre o Calvário. O Evangelho traz hoje Nosso Senhor fazendo um milagre de curar um homem cuja mão era seca. Mas os fariseus e os partidários de Herodes estavam à espreita para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem um motivo para acusá-lo. Jesus pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Eles nada disseram. Jesus, cheio de indignação e de tristeza, porque eles eram duros de coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. E o que os fariseus fizeram? Glorificaram a Deus pelo milagre ocorrido? Não. Ele e os partidários de Herodes procuraram um meio de matá-lo. Eles não raciocinam mais. Estão com uma ideia fixa: Jesus tem que morrer. Os seus milagres, por mais que demonstrem que é Deus que está agindo nele, são para eles um incômodo. Até que ponto pode chegar a cegueira de alguém?
O endurecimento do coração é um pecado contra o Espírito Santo. Devemos pedir insistentemente que aquilo que ocorreu com os fariseus não ocorra conosco também. Talvez Deus esteja fazendo milagres na nossa vida e nós estejamos com o coração endurecido para não ver, para não querer ver e para não glorificar a Deus. Que isto nunca nos aconteça. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, cuja missa votiva celebramos hoje, nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.